No capítulo 13, versículo 14 do livro de 1 Samuel, estava dizendo que Deus viria a buscar um homem que tivesse um coração de acordo com o coração de Deus. E por que Deus precisava buscar por este homem? Porque o homem que estava à frente do povo de Israel, o líder que Deus havia colocado, era um homem que sempre tentava se justificar diante de Deus. Ele fazia as coisas fora do que Deus havia determinado, fora da palavra de Deus, e quando dava o problema, o que ele tentava? Tentava argumentar, tentava tirar o corpo fora, colocar a culpa em alguém e se justificar diante de Deus. Mas com Deus não é assim que as coisas funcionam. E Deus, então, diz lá em Atos, capítulo 13, versículo 22, Paulo fala o seguinte: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E por que Davi é escolhido um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi tinha um coração perfeito? Porque ele não errava? Porque ele não falhava? Não, não era por isso. Porque Davi também falhava e cometeu erros até mais graves do que os de Saul. Porém, nós vemos lá em 2 Samuel, capítulo 12, e no versículo 13, que Davi se arrependia do mal. Davi comete um pecado ali com Batseba, a morte de Urias, e quando o profeta Natan chega e mostra para Davi o que ele tinha feito, o erro que ele tinha cometido, o pecado que ele estava cometendo diante de Deus, Davi imediatamente diz o seguinte: pequei contra o Senhor. E logo em seguida Natan revela para ele que este reconhecimento do erro fez com que Deus o perdoasse e por isso ele não morreria. Então, uma maneira de termos um coração que agrada a Deus é não tentar justificar ou argumentar diante de erros, mas reconhecer que erramos, nos arrependermos e deixar aquele pecado. Isso é o que agrada a Deus.